Olá, Camarote 21 no ar, seja muito bem-vindo. Começa a sua revista semanal sobre a cena cultural e artística da Europa. No programa de hoje, tem a galeria de arte mais longa do mundo, o metrô de Estocolmo. Os 50 anos da banda Led Zeppelin. E fogos de artifício interativos. Quem define o espetáculo é o público. A galeria de arte mais longa do mundo fica embaixo da terra, no metrô de Estocolmo. Com uma malha ferroviária de 110 quilômetros e 100 estações, na capital sueca, o transporte diário é uma experiência artística. Em Estocolmo, andar de metrô é muito mais do que ir de um lugar a outro. Na capital sueca, 94 das 100 estações estão repletas de arte. Com uma malha ferroviária de 110 quilômetros, o metrô de Estocolmo é considerado a galeria de arte mais longa do mundo. Você entra no metrô e sente que está num mundo diferente. É o que deixa o lugar bonito e especial. Eu acho que deveria ter mais arte espalhada por aí. Muito legal, costumava ficar andando por ele para ver tudo. Gosto muito. De qualquer entrada do metrô é possível explorar o labirinto artístico. O preço do bilhete varia. Um ticket de 75 minutos pode custar o equivalente a cerca de R$ 14. As estações têm estilos bem variados. A estação Torildsplan, por exemplo, lembra os jogos de computador dos anos 80 e foi projetada por Lars Arrhenius. Quando eu vi esse espaço, logo pensei que seria perfeito para fazer algo com o visual de um jogo de fliperama. Por causa das escadas, do elevador, essa parte central. Tudo aqui lembra jogos antigos como Space Invaders, Pac-Man, Super Mario. Espalhar arte pelos metrôs é uma tradição de longa data em Estocolmo. Começou no final dos anos 50, quando a cena cultural passou a reivindicar mais arte no espaço público. E assim, obras de arte das últimas 6 décadas se acumularam pela rede subterrânea da cidade. A ideia era democratizar a arte, fazer com que ela fosse vivida no cotidiano. E o metrô é um lugar incrível para isso, porque você vê a arte por onde você for. Não é preciso visitar um museu ou uma galeria de arte. É possível ver arte simplesmente pegando o metrô. Uma curiosidade do metrô de Estocolmo são as estações que parecem cavernas. Isso porque algumas datam dos anos 70, época em que as estações eram construídas no subsolo rochoso. Característica que serviu de inspiração, claro, como aqui na estação Stadium. A obra de arte foi projetada pelo artista sueco Eno Halleck em 1973. O artista, hoje com 87 anos de idade, sempre foi fascinado pelo colorido do céu e pelas cores do arco-íris. A Stadium foi a primeira estação de metrô com forma de caverna. Pensando na mensagem que ela transmitia, achamos que as pessoas poderiam ficar com medo. Por isso, pintamos de azul claro, como o céu. O céu, embaixo da terra. Tem até mesmo turistas que visitam Estocolmo especialmente por causa das estações de metrô. Durante o verão europeu, a cidade oferece visitas guiadas. Marie Anderson é especialista quando o assunto é o subterrâneo de Estocolmo.
Gosto muito de arte no espaço público porque normalmente tem grandes proporções. Principalmente no metrô. Como as estações são amplas, você sente a arte no corpo. Não é algo que você simplesmente observe com os olhos, você sente com o corpo todo. Você tem que andar por aí para ver os diferentes ângulos e detalhes. Isso é o diferente. Em Estocolmo, a viagem cotidiana de metrô é uma experiência artística. Você já se perguntou que visão um animal teria de você? Bom, talvez não, mas algumas pessoas já. Entre elas, a artista berlinense Clara Hoptsa. Ela projetou nada menos que um Animaloculomat, uma cabine fotográfica dessas que fazem fotos para documentos, mas com uma particularidade. O Animaloculomat faz retratos da perspectiva de diferentes espécies. Mas não adianta explicar muito, o melhor mesmo é conferir. Parece uma cabine fotográfica comum, dessas que tiram fotos para documentos, mas na verdade é uma engenhoca única, o primeiro Animaloculomat do mundo. Um Animaloculomat é uma máquina com visão animal. Em uma máquina com visão animal, você pode entrar como em uma cabine de fotos, mas nela você é fotografado pela perspectiva de uma determinada espécie. Uma ideia da berlinense Clara Hoptsa, desenvolvida a pedido de um museu em Oldenburg, na Alemanha. O projeto artístico fotografa o visitante como se ele estivesse sendo observado por 6 espécies de animais, todas com uma visão bem diferente dos humanos. Essa é a aranha. 8 olhos, por isso a distorção. Tem também o cavalo. Olhos afastados um do outro, por isso há um ponto cego. Morcego. Orientação de cabeça para baixo e definida por um sonar. Cobra. Com uma imagem térmica e pescoço estendido. O resultado é uma foto tipo passaporte, na qual de um lado está o retrato comum da pessoa e do outro como essa pessoa seria vista pela espécie selecionada. O Animaloculomat oferece 6 perspectivas animais, todas elas partindo de bases científicas, mas também com um pouco de liberdade artística. Pesquisei muito, conversei com cientistas, reuni muito material sobre o tema. Tudo o que havia em pesquisa sobre a percepção dos animais. Mas há relativamente pouco, então escolhi as coisas que mais me atraíram. Mas o que a arte faz em um museu de história natural? Para a diretora da instituição, isso não é problema algum. Essa é uma mudança de perspectiva muito interessante, também para nós, como Museu de História Natural, pois mostra como os animais nos veem e não como nós os vemos, que é normalmente o que fazemos aqui no museu. Quem quiser se ver sob o ponto de vista de um peixe, uma aranha ou um polvo, tem até o começo do ano que vem para visitar o Museu de História Natural de Oldenburg, na Alemanha, e explorar o Animaloculomat. 2018 marca um aniversário especial, os 50 anos da banda inglesa Led Zeppelin. Fundada em 68, a banda encerrou as atividades após a morte do baterista John Bonham em 1980, fazendo poucas reaparições desde então. Até hoje, os fãs esperam por uma turnê de despedida. Dezembro de 2007, em Londres, um sonho se torna realidade para os fãs. A banda Led Zeppelin toca ao vivo mais uma vez. $20 milhões de pessoas disputam os 20 mil ingressos para o show. E ao contrário de todas as esperanças, a banda se apresenta apenas por uma noite. Estávamos muito felizes por tudo dar certo. Realmente curtimos e fomos muito além do que imaginávamos para aquela noite. Houve momentos em que nós simplesmente decolamos e fomos para outro lugar. Mas a responsabilidade de fazer isso 4 noites por semana pelo resto da vida é uma coisa diferente. Somos bons no que fazemos, mas o rabo não deve abanar o cachorro. The tail should never wag the dog.
Quando Jimmy Page funda o Led Zeppelin em 68, já é um músico de estúdio bem-sucedido, assim como o baixista John Paul Jones. Page convida o vocalista Robert Plant, na época ainda desconhecido, e o também anônimo baterista John Bonham para embarcar nesse Zeppelin, que acaba alçando o voo. E a paixão, a energia e a experimentação musical da banda fascinam não apenas os fãs antigos, mas também os de hoje. Cada um dos 4 é simplesmente um gênio, e juntos se fundem de tal forma que a música em todos os aspectos se beneficia. São um caso único, eu não consigo pensar em nenhum outro exemplo, nenhuma banda comparável. Com o segundo álbum, lançado em 1969, o Led Zeppelin já alcança o sucesso. A banda chega ao topo das paradas americanas, destronando ninguém menos que os Beatles. Afinal, a nova banda não traz apenas boas músicas na bagagem. Robert Plant também era definitivamente um símbolo sexual. E acho que havia muitas mulheres e talvez alguns homens na época que gostariam de ter conhecido ele de perto. A camisa aberta, a presença, o exibicionismo. Além de Page no palco, que encarnava o papel do guitarrista cool. Tudo combinava. É um sucesso atrás do outro. As turnês se tornam cada vez maiores e mais espetaculares. Led Zeppelin lota estádios em todo o mundo. E estabelece novos padrões. A banda viaja de avião particular de um concerto a outro. Era uma vida totalmente distante da realidade. Ela acontecia apenas nos palcos, em jatos particulares, quartos de hotel, com cocaína, groupies e assim por diante. Ou seja, o estereótipo das estrelas do rock. Mas, como muitos músicos da época, o Led Zeppelin paga um preço alto pelo modo de vida extravagante. Em setembro de 1980, o baterista John Bonham morre por consumo excessivo de álcool. Os demais integrantes ficam chocados. Para Plant estava claro que sem Bonham, a banda tinha acabado e nunca mais iria existir. Ele era o centro. A não ser por algumas raras exceções. Como no show em Londres, com o filho de John Bonham, Jason, na bateria. Até hoje, fãs mundo afora aguardam ansiosamente por uma grande turnê de reunificação. O Camarote 21 faz um rápido intervalo e já volta, não saia daí. Bem-vindo de volta ao Camarote 21 aqui nos estúdios da DW, na Alemanha. Neste segundo bloco, você vai conhecer uma coleção nada convencional. O acervo de uma seguradora de obras de arte. Uma galeria de obras que foram danificadas, tiveram o seguro acionado, mas continuam valiosas demais para serem jogadas fora. Todo 3 de outubro desde 1990 é comemorado o Dia da Unidade Alemã. Este ano, uma instalação do artista francês Gier, no Portão de Brandemburgo, fez parte da celebração. Na imagem, a queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, que marcou o fim da divisão física da cidade. A fotografia que virou base para a instalação de Gier é uma das poucas feitas da perspectiva da então Berlim Oriental.
Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Quando penso nesse dia, ainda hoje fico comovido. Foi fantástico. A única coisa que me deixa aborrecida é que, mesmo depois de tantas décadas, as pessoas ainda... Ou a instalação no Rio 2 anos atrás, durante os Jogos Olímpicos. Estamos felizes por ter um artista como ele fazendo algo para Berlim. Construído no século XVIII, o Portão de Brandemburgo testemunhou momentos históricos da Europa e do país como nenhuma outra construção da capital alemã. E outubro também é o mês em que Berlim reluz. Por 2 semanas, a cidade é iluminada com cerca de 70 instalações durante o festival Berlin Leuchtet, Berlim Brilha, em português. O tema deste ano é Licht aktiviert, luz ativa. A proposta é motivar o público a se engajar em temas sociais, como o combate à desigualdade. Além da iluminação de fachadas e atrações turísticas, o evento também exibe instalações interativas e esculturas de luz. Esta é a 6ª edição do festival, que é o 3º maior do mundo. E para fechar o Camarote 21 de hoje, um espetáculo democrático, um show de fogos de artifício, onde quem define a ordem de lançamento é o público, por um aplicativo de celular. Foi assim que Berlim encerrou e participou das comemorações do Dia da Unidade Alemã neste mês de outubro. Confira aí. Fogos de artifício para todos e por todos. Eis o conceito do espetáculo pirotécnico que encerrou a celebração do Dia da Unidade Alemã este ano em Berlim. Ideia do artista Malte Barth, que chamou o projeto de Feuerwerkautomat, algo como máquina automática de fogos de artifício. Foram mais de 400 foguetes. E a novidade, qualquer um podia participar da direção artística, ajudando a decidir o roteiro do show. É o primeiro espetáculo de fogos de artifício em que o público determina a ordem de lançamento de cada foguete. Eu não sei quando o espetáculo vai acabar e nem que coreografia vai se formar. Dann im Endeffekt ausschaut und sich halt zusammensetzt dann irgendwie am Ende. Malte Barth criou um aplicativo para ser acessado tanto pelo smartphone quanto pelo computador. Em uma linha do tempo de 8 minutos, é possível determinar o momento de lançamento de cada foguete. A coreografia resulta da ordem escolhida pela maioria. Parece um tanto caótico, porque é mesmo. A proposta de Malte era justamente lembrar que a reunificação da Alemanha não foi planejada, e sim a consequência inesperada de muitas decisões individuais. Não é de hoje que o artista busca dar novos contextos à vida cotidiana. Foi pensando assim que ele, por exemplo, transformou um caixa eletrônico em obra de arte. Arranjei um caixa eletrônico para construir uma escultura. O desmontei completamente e instalei uma fogueira dentro. A ideia era refletir sobre o que aconteceria se uma cidade parasse de funcionar. Onde as pessoas se encontrariam? Quais são os lugares importantes? Então pensei que esse seria um espaço para as pessoas se reunirem. Todos precisam de calor. Por isso, coloquei uma fogueira dentro do caixa eletrônico. Outra ideia do artista foi cortar o cabelo com amigos artistas, entre eles Ai Weiwei e Olafur Eliasson. Esse penteado, para falar a verdade, tem um pouco de Olafur Eliasson, mas um pouco aparado por mim. Instalações que viram obra de arte a partir da interação com outras pessoas. É sempre um experimento. Nesse sentido, provavelmente também é um jeito de aprender alguma coisa. Acho que seria legal se eu pudesse impulsionar a reflexão sobre certas coisas relacionadas à arte. A ideia de engajar o público no show de fogos de artifício chamou a atenção dos organizadores das comemorações ao Dia da Unidade Alemã, sob o lema Nur mit euch, apenas com vocês. E foi assim que cerca de 3.500 pessoas criaram juntas uma obra de arte para o Dia da Unidade Alemã.
com este show de fogos, o Camarote 21 de hoje chega ao fim. Muito obrigada pela companhia. Quem quiser rever os vídeos de hoje, vale lembrar que o programa já está online na nossa página e no YouTube. É só acessar a playlist do programa no canal da DW Brasil. A gente se vê de novo na semana que vem. Uma boa semana a todos e até lá!